Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos sobre o polinômio. Hoje nós vamos falar da divisão, né? Foi a operação que ficou faltando. Na última aula a gente falou sobre adição, subtração, multiplicação e ficou faltando falar da divisão. Deixei uma aula para a gente falar toda inteirinha da divisão, porque ela tem dois processos e hoje eu vou ensinar para vocês os dois, tá? Então, se a gente fosse dividir dois números comuns, como que é o processo? Como que a gente equaciona isso? Por exemplo, 8 dividido por 5. Então, a gente monta ela, né, na divisão. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, daí eu já vou fazendo com vocês, tá? Então, a gente monta ela, 8 dividido por 5, e aí a gente faz. Quanto que dá 8 dividido por 5? Dá 1, não dá? 1 vezes 5 é 5, 5. A gente passa aqui, né, no método longo, menos 5, e aí faz 8 menos 5, 3. Ou seja, o meu 8 ele pode ser escrito como sendo o quê? 5 vezes o 1 mais 3. Então, aqui a gente tem o quociente, né? E aqui a gente tem o resto. Aqui é dividendo e aqui é o divisor. Então, o 8, que é o meu dividendo, vai ser igual ao 5, que é o divisor, vezes o valor do quociente, mais o resto. Se eu fosse pensar, então, em dois polinômios, se eu estivesse dividindo, como que ficaria isso? Um ax dividido por um bx. Ia dar um quociente, então a gente vai chamar de polinômio q de x, e ia sobrar um resto, que vai ser o meu r de x. Então, se eu fosse escrever, ó, da mesma forma que eu escrevi o número, quem seria o meu a de x? Meu a de x seria o polinômio b multiplicado pelo resultado da divisão, que no caso é o meu quociente, mais quem? Mais o meu resto da divisão, tá? A divisão, então, primeiro a gente vai fazer pelo método longo. Então, eu vou fazer com vocês como um exemplo para vocês entenderem, tá? Então, eu tenho um polinômio a de x, que é 4x² menos x ao cubo mais 2x² menos x mais 1. E o meu polinômio b, x² mais x menos 2, eu quero que determine o quociente, que nós vamos chamar de q de x, e o resto, que é o r de x, da divisão de a por b. Olhando assim, você fala, meu Deus, deve ser muito difícil, mas não é, meninos. Então, a gente monta a nossa divisão aqui, ó. 4x² menos x ao cubo, mais 2x² menos x mais 1. E eu vou dividir isso daqui por quê? Eu vou dividir por x² mais x menos 2. Então, como que a gente começa? A gente sempre divide o primeiro termo com o primeiro termo, tá? Número com número, letra com letra. Então, 4x² dividido por 1x², então eu pego 4. Aqui não tem nada como número, a gente sabe que é o 1. Então, 4 dividido por 1 vai dar 4. E x² dividido por x²? É só subtrair os expoentes. 4 menos 2, 2. Então, 4x². Como eu falei que é um método longo, a gente tem que devolver todo esse processo de distributiva para o lado de lá. Sempre no sinal contrário, ó, igual a gente fez aqui, tá vendo? Ó, 1 vezes 5 deu 5, então eu passei menos 5. Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora, ó. Então, 4x² vezes 1x², ó, 4 vezes 1, 4, x² vezes x² é x², então a gente passa no sinal contrário, tá? Então, menos 4x². Só que aqui eu vou ter que fazer uma distributiva para todo mundo. Então, eu fiz, ó, esse vezes o primeiro, agora eu vou fazer vezes o x. Então, 4x² vezes x vai dar 4x², mas eu passo no sinal contrário, menos 4x². E, por fim, 4x² vezes menos 2 vai ficar o quê? Ó, menos 2 vezes 4 vai ficar menos 8x². No sinal contrário, eu passo mais 8x². E aí, eu venho aqui e somo, igualzinho eu faço no processo de divisão, tá bom? Então, 4x² com menos 4x² já era. Menos 4x³ com menos 1x³ vai ficar menos 5x². Aqui, 8 mais 2, 10x². Depois, perdão, aqui é menos. Vou pegar a borrachinha para vocês não confundirem. Então, aqui vai ficar menos o x, né? Porque não tem ninguém para somar com ele. Então, menos o x mais 1. Pronto, agora a gente repete esse processo
com o menos 5x à terceira. Então, eu vou dividir ele pelo primeiro, ó. Então, menos 5 dividido por 1 vai dar menos 5. X ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar x. É só subtrair os expoentes. 3 menos 2, 1. Agora, a gente faz a volta, ó. Menos 5x vezes 1x quadrado, ó. Menos 5 vezes 1 vai dar menos 5. X ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. Menos 5x ao cubo eu passo no sinal contrário, então mais 5x ao cubo. Agora eu faço o processo para todo mundo. Então, menos 5x, esse daqui, vezes o mais x. Então, mais com menos vai dar menos. Eu passo no sinal contrário, mais. 5 vezes 1, que é 5. X vezes x, que é x ao quadrado. Agora, esse daqui, menos 5x vezes o 2, tá? Então, menos com menos vai dar mais. Eu vou passar no sinal contrário, menos. 5x vezes 2, que vai ser 10x. Pronto, vamos fazer conta, tá? Menos 5x ao cubo com mais 5x ao cubo já era, porque um cancela o outro. 10x quadrado com 5x quadrado são 15x ao quadrado. Menos 1x com menos 10x, menos 11x. E aqui mais 1. Acabamos? Não. Por que nós não acabamos? Porque o grau aqui desse polinômio ainda dá para dividir pelo 1x quadrado mais x menos 2, tá? Grau 2 com grau 2 ainda dá. Então, eu pego aqui o primeiro, 15x ao quadrado, e divido por 1x ao quadrado. Então, 15 dividido por 1, que vai dar 15. X quadrado por x ao quadrado, dividindo um pelo outro, vai dar o próprio 1, eu não preciso pôr. Então, põe só o 15. Vamos fazer a volta? Então, eu pego 15, multiplico por todo mundo. Então, 15 vezes 1x ao quadrado vai dar 15x quadrado. No sinal contrário, menos 15x ao quadrado. Agora, aqui, 15 vezes x, 15x. No sinal contrário, menos 15x. 15 vezes menos 2 vai dar menos 30. No sinal contrário, a gente passa o quê? Mais 30. Vamos fazer as contas aqui, então? Mais 15x quadrado e menos 15x quadrado já era, né? Menos 11x com menos 15x vai dar menos. 15 com 11 vão ser o quê? 26x. E aqui, 1 com 30 vai ficar o quê? Mais 31. Acabamos, meninos. Por que nós acabamos? Porque agora aqui no resto, o grau desse polinômio menos 26x mais 31, ó, é grau 1. E aqui eu tenho um grau 2. Como que eu divido alguma coisa que é grau 1 por uma coisa que é um grau maior? Não tem como. Então, toda vez que o resto ficar com um grau menor que o meu divisor, eu acabei. Então, aqui a gente pode falar que o meu quociente, ó, quem que foi meu quociente? O meu Q de x foi o 4x ao quadrado, menos 5x, mais 15. E quem foi o meu resto? Ou seja, o meu R de x? O meu resto foi o menos 26x mais 31. Tudo bem, meninos? Vamos para mais um exemplo, então, porque eu sei que não é bem fácil, a gente tem que treinar bastante, tá? Então, faça a divisão dos polinômios a de x por b de x, determine novamente quem é o quociente e quem é o resto. Ó, meu polinômio a de x, x à quarta mais x ao cubo menos 7x quadrado mais 9x mais 1. E o b de x é x quadrado menos 3x mais 2. Então, vamos colocar aqui quem que é quem? Então, ó, o a de x vai ser, vamos montar, x à quarta mais x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 9x mais 1. E eu vou dividir isso daqui tudo por x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, vamos lá, começa o primeiro com o primeiro, tá? Então, o x à quarta eu vou dividir pelo x ao quadrado. Então, como não tem número, não preciso pôr, que é como se fosse 1 dividido por 1. E x à quarta dividido por x ao quadrado vai dar quanto? Conserva, então, o meu x e subtrai. 4 menos 2, 2. Vamos fazer a volta? Faço a multiplicação. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. No sinal contrário, menos x à quarta, tá? Agora, ó, esse com esse, tá? X ao quadrado vezes menos 3x vai dar menos 3x ao cubo. No sinal contrário, mais 3x ao cubo.
Agora, por fim, x ao quadrado vezes 2 vai ficar 2x ao quadrado. Passa no sinal contrário, menos 2x ao quadrado. Vamos fazer a conta aqui, então. X à quarta menos x à quarta aqui cancela. X ao cubo com mais 3x ao cubo, 4x ao cubo. Menos 7x quadrado com menos 2x quadrado, menos 9x quadrado. Desculpa, meninos. E aí, copia o resto, tá? Mais 9x mais 1. Agora, a gente vai pegar aqui o primeiro para dividir para o primeiro. 4x ao cubo dividido por x ao quadrado. Então, 4 dividido por 1 dá o próprio x. X ao cubo dividido por x ao quadrado é o x, tá? Então, vamos lá. 4x vezes x quadrado dá 4x ao cubo. No sinal contrário, menos 4x ao cubo. Observe que o primeiro sempre a gente faz para simplificar, tá bom? Agora, eu vou pegar aqui, ó, o menos 4x com menos 3x. Então, mais 4x com menos 3x. Então, mais com menos vai dar menos. No sinal contrário, eu passo mais. 4 vezes 3 é 12. X vezes x é x ao quadrado. Agora, aqui o 4x com o 2, ó, mais com mais, vai dar mais. Eu passo no sinal contrário, que é menos. 4x vezes 2 vai ser 8x. Vamos fazer conta, então, aqui? O 4x ao cubo menos 4x ao cubo já era, né? Menos 9x quadrado com mais 12x quadrado vão ser quanto? 3x ao quadrado. 9x com menos 8x, 1x, mais 1. O grau aqui desse polinômio é grau 2. No meu divisor, o grau também é 2, então a gente pode continuar ainda, tá? Só para quando o grau do resto for menor do que o grau do divisor. Então, pega o primeiro 3x ao quadrado e divide por x ao quadrado. 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar o próprio 3. Então, vamos fazer a volta. 3 vezes x quadrado dá 3x quadrado. No sinal contrário, menos 3x quadrado. Aí, você faz agora o 3 com todo mundo, tá bom, gente? Então, 3 com menos 3x vai ficar mais com menos dá menos. No sinal contrário, mais. 3 vezes 3x, 9x. E, por fim, o 3 vezes 2, mais com mais dá mais. No sinal contrário, a gente passa menos. 3 vezes 2 que dá 6. Fazendo a conta, então, 3x quadrado com mais 3x quadrado aqui já é. 9x com mais 1x, 10x. E menos 6 com mais 1 vai ficar o quê? Menos 5. Ou seja, meninos, o meu quociente vai ser o x ao quadrado mais o 4x mais 3. E o meu resto vai ser quem? O 10x menos 5. Tudo bem, meninos? Tranquilo? Na próxima aula, a gente vai falar sobre um outro método, tá? Que é o do Briot-Ruffini. Nessa aula, a gente vai fazer tudo pelo método longo. Então, nós vamos fazer mais um exemplo para a gente treinar, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a divisão entre o L de x, que é x ao cubo, mais 4x quadrado, mais x menos 6, por m de x, que vai ser o x mais 2, tá? Então, vamos montar essa conta? Então, como que ela fica, ó? X ao cubo, você já deve estar cansado, mas esse daqui a gente tem que treinar bastante para a gente entender, tá bom? Por isso que eu pus mais exemplos. Então, mais 4x ao quadrado, mais x menos 6, que nós vamos dividir por um monômio, x mais 2. Por que monômio? Porque só tem esses termos aqui, tá? Quando a gente fala monômio, binômio, trinômio, só tem 1, 2 ou 3 termos, ó, um pouquinho. Então, vamos começar o primeiro com o primeiro. X ao cubo dividido por x. Então, eu não tenho número, beleza? Então, é só fazer as letras. É só subtrair o expoente, tá? Então, x elevado a quanto? A 2, ó. 3 menos 1, aqui não tem expoente, vocês sabem que é 1, né? Então, 3 menos 1 dá 2. Vamos fazer a volta? X ao quadrado vezes x elevado a 1. Primeiro, que é mais com mais, vai dar mais. Então, a gente passa na operação inversa menos. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Só que tem que fazer vezes o 2 também, tá bom? Então, 2 vezes x quadrado dá 2x quadrado. A gente passa na operação inversa, então, menos 2x ao quadrado. Aqui, o x ao cubo com menos x ao cubo já era. Agora, aqui, ó, mais 4x ao quadrado com menos 2x ao quadrado são 2x ao quadrado. E abaixo o resto, moçada, mais x menos 6. Novamente, o primeiro com o primeiro. Então, 2x ao quadrado dividido por x.
Então, vai ficar mais o quê? 2 dividido por 1 dá 2. X ao quadrado dividido por x, que dá o próprio x. Vamos fazer a volta? 2x vezes o x, mais com mais vai dar mais. Então, a gente passa na operação inversa menos. Aí, vai dar 2 o quê? X vezes x, x ao quadrado. E aqui, ó, 2x vezes 2. Então, mais com mais vai dar mais. A gente passa menos. 2x vezes 2 vão ser 4x. Então, ó, mais 2x quadrado com menos 2x quadrado eu cancelo. Agora aqui, menos 4x com mais 1x vão ser menos 3x e abaixo menos 6. Aí, vamos ainda dividir. Por quê? Porque o resto ainda tá grau 1. E o meu divisor também é grau 1, então dá para dividir. Então, vamos lá. Menos 3x dividido por x vai ser o quê? O próprio menos 3, não é isso? Vamos fazer a volta, então? Menos 3 vezes o x, ó, aqui é mais, tá, gente? Não tem sinal, mas você sabe que é mais. Então, mais com menos vai dar menos. Eu passo na operação inversa mais. 3 vezes x, 3x. Agora aqui, ó, mais com menos vai dar menos. Eu passo na operação inversa mais. 3 vezes 2, 6. Opa, menos 3x com mais 3x, menos 6 com mais 6, então meu resto deu 0. Ou seja, meninos, o meu quociente, que é de x aqui, vai ser quem? O x ao quadrado, mais o 2x, menos o 3. E o meu resto, que é o meu r de x, foi um polinômio nulo. Então, deu igual a 0. Tudo bem, moçada? Então, para a próxima aula, a gente vai falar agora sobre Briot-Ruffini, tá? Que é um processo também de divisão. Qualquer dúvida é só vocês me procurarem, tá bom? Um abraço, até mais!